Olá pessoal, temos aqui um exercício bastante interessante da parte de eletrostática, onde uma esfera B ela está eletrizada com uma carga Q positiva e ela está presa aqui em um fio, formando um chamado pêndulo elétrico. Essa esfera B ela está sendo repelida pela esfera aqui na posição A, que de acordo com o enunciado possui uma carga de mesmo módulo, de mesmo valor e sinal no caso, né, que é a esfera B. E ele cita no enunciado que a esfera B ela está em equilíbrio nessa posição. A posição que o desenho trouxe aqui diz pra gente que a esfera B está em equilíbrio. E o que isso significa, né? Toda vez que eu percebo no enunciado esse termo, né, que um corpo está em equilíbrio, eu devo entender que a força resultante que atua nesse corpo é nula. Força resultante é zero. E por isso, eu preciso verificar aqui na esfera B todas as forças que estão presentes, para depois, ao analisar essas forças, a gente conseguir definir o valor da carga aqui. Então, como está havendo uma repulsão entre as duas esferas, né? A força repulsiva entre duas cargas aqui, ela sempre vai estar atuando numa linha que une essas duas cargas. Então, a força repulsiva, eu fiz esse pontilhado só para identificar a linha que une essas duas cargas. A força repulsiva estaria apontando aqui para a direita, né? A esfera A está repelindo a esfera B aqui, no sentido aqui para a direita. Agora, ele cita o campo gravitacional e ele dá para a gente a massa da esfera B. Então, com certeza vai existir, né? Atuando nessa esfera B, a força-peso. A força-peso sempre acompanha o sentido do campo gravitacional, que é na vertical e para baixo. Gravidade, a força-peso sempre vai estar no sentido da gravidade. E como a esfera B está presa em um fio, com certeza vai existir aqui também uma força de tração, uma força de tensão aqui que o fio faz no sentido de querer puxar a esfera B. Força de tração, de tensão, é sempre uma força que vai aparecer no sentido de puxar e nunca no sentido de empurrar o corpo. Então, essas seriam as três forças que estão atuando na esfera B. E agora, um detalhe importante, né, que faz com que a gente consiga resolver esse exercício de maneira bem simples, é o seguinte. Quando eu sei que a força resultante é nula em um corpo, quando um corpo está em equilíbrio, a força resultante é zero, eu sei que quando eu desenho os vetores que representam essas forças em sequência, ao desenhar os vetores um na sequência do outro, com certeza vai ser formada uma figura fechada igual a essa aqui que eu fiz. Eu desenhei 3 vetores em sequência, formou uma figura fechada. Sempre que a resultante é zero, ao desenhar os vetores em sequência, eu vou ter uma figura fechada. Isso a gente pode verificar também pela regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo, que representa a soma de vetores, né? Eu posso fazer a soma de vetores pela regra do paralelogramo. Como que ela funciona, né? Vamos recordar aqui. Ao desenhar, eu tenho um conjunto de vetores. Vou desenhar aqui 4 vetores. Vetor A, o vetor B, o vetor C e um vetor D aqui. Se eu desenho 4 vetores em sequência, um na sequência do outro, terminou um vetor, coloco o outro na sequência, terminou um vetor, coloco o outro na sequência, terminou um vetor, outro na sequência. Quando eu estou fazendo isso, eu estou
na verdade, querendo descobrir o vetor resultante, que corresponde à soma desses 4 vetores. A soma do vetor A com B, com C, com D. A soma dos vetores, quando ela é feita desse jeito, colocando os vetores em sequência, eu posso descobrir o efeito final conectando o início do primeiro vetor com o final do último vetor. Quando eu faço essa conexão, eu obtenho o vetor resultante, que eu vou chamar aqui de R. Vetor resultante aqui. Então, nesse caso, o vetor R ele teria um valor, porque há uma distância a ser levada em conta aqui entre o ponto inicial e o ponto final. Agora, se eu tento, dependendo do exercício que eu tenho ali, um conjunto de vetores, se na hora que eu vou desenhar esse conjunto de vetores, eu percebo, vou novamente fazer 4 vetores aqui, vetor A, vetor B, vetor C e vetor D. Se na hora que eu desenho esses vetores em sequência, eu percebo que o meu ponto inicial aqui, o ponto de partida, acaba coincidindo aqui com o meu ponto final, o ponto de chegada aqui, significa que não vai haver uma distância entre o ponto inicial e final. E aí, nesse caso, quando eu percebo que o ponto inicial coincide com o final, eu concluo que o vetor resultante, ele é um vetor nulo, ele vale 0. Então, eu poderia também escrever que a soma dos vetores A mais B mais C mais D é nula. A soma desses vetores é nula. E é o que vai acontecer exatamente nessa questão, porque ele cita que a esfera B ela fica em equilíbrio nessa posição. Isso significa que se você desenhar esses 3 vetores em sequência, vai ser formada uma figura fechada. A sequência que você desenha, a ordem que você faz o desenho, não importa. O importante é você respeitar a orientação dos vetores. E o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui desenhando o vetor P, a força peso, na vertical aqui para baixo. Fiz a força peso, estou respeitando a orientação. Ela está na vertical e para baixo. Depois, na sequência, eu quero colocar a força elétrica. Preciso respeitar a orientação da força elétrica. Ela está na horizontal e para a direita. Coloquei aqui a força elétrica. E a força de tração, ela está inclinada. E como a força é resultante, como a força resultante é nula, com certeza a força de tração ela vai estar fechando aqui essa figura como sendo um triângulo. E como a força peso e a força elétrica, uma está na vertical, a peso está na vertical e a elétrica está na horizontal, eu sei que esse ângulo formado entre as duas forças é um ângulo reto, é 90 graus. E aí, ao observar a figura original, o ângulo que o fio forma com a vertical é θ. É exatamente o mesmo ângulo que a tração forma aqui com a força peso, o ângulo θ. O peso está na vertical, a tração está na mesma orientação do fio, então o ângulo θ eu devo colocar nessa posição. Feito isso, eu posso aplicar aqui, como a questão quer que a gente calcule o módulo das cargas, o módulo das cargas vai aparecer no cálculo da força elétrica. O enunciado trouxe para a gente os dados necessários aqui para a gente calcular a força-peso, massa e gravidade. Então, eu vou utilizar, olhando para esse triângulo retângulo, eu vou utilizar uma relação trigonométrica que utiliza essas duas forças que eu preciso, Eu preciso calcular a força-peso e através da expressão da força elétrica
eu vou descobrir o módulo das cargas. Então, olhando para o ângulo θ, a força elétrica seria o cateto oposto desse triângulo e a força-peso seria o cateto adjacente. E aí eu lembro da relação trigonométrica que utiliza cateto oposto e cateto adjacente, que é a tangente. A tangente do ângulo θ seria a força elétrica, que é o cateto oposto, pela força-peso, que é o cateto adjacente. E olhando na figura original, o cateto oposto vale 6 centímetros e o cateto adjacente vale 8 centímetros. Então, essa tangente, se eu calculasse a tangente de θ olhando para a figura original, ficaria 6 sobre 8, que a gente pode simplificar aqui por 2, daria 3/4. Então, o valor da tangente a gente obtém pelo triângulo original da questão. Posso vir agora e substituir aqui. 3 sobre 4 é igual a força elétrica sobre a peso. A peso eu já vou substituir. A força-peso é o produto massa vezes gravidade. E aí, adiantando aqui uma parte da conta, a massa vale 0,2 e a gravidade vale 10. Então, 0,2 vezes 10 vai ficar 2. Eu vou simplificar aqui embaixo por 2, vai ficar 2. Então, eu tenho aqui que a força elétrica, ela vale 3 sobre 2. Então, a gente descobriu, né, pelo triângulo retângulo, o valor da força elétrica. 3 sobre 2 newtons, eu vou deixar assim. Agora, a gente vai calcular o módulo das cargas. Para isso, como essas duas cargas, a gente pode considerar essas duas cargas como sendo pontiformes, eu aplico a lei de Coulomb. A lei de Coulomb fala para a gente que a força elétrica entre duas cargas pontiformes, duas cargas com o tamanho desprezível, vai ser o produto, é o valor do K, que é a constante eletrostática que o enunciado trouxe, o produto das duas cargas envolvidas, no caso aqui do módulo das duas cargas. As duas cargas têm o mesmo módulo, que vale Q, e dividido pela distância entre elas ao quadrado. A força elétrica, a gente já sabe que é 3 sobre 2. A constante K, ele deu para a gente o valor, 9 vezes 10 a nona. Q vezes Q vai dar Q ao quadrado, posso tirar esse módulo, dividido aqui pela distância ao quadrado. Essa distância D é exatamente a distância entre as cargas. E no caso aqui, como a força está em newtons, Newton é a unidade do sistema internacional, eu preciso escrever essa distância de 6 centímetros em metros. Passando para metros, eu tenho que dividir por 100. Ficaria 0,06 metros. E como o 9 vezes 10 a nona a gente é um número em notação, com potência de 10, eu vou tirar essa vírgula, andar 2 casas para a direita e colocar a potência de 10, sendo menos 2. 6 vezes 10 a menos 2 é o valor da distância, mas tenho que tomar cuidado que essa distância é ao quadrado. Então, desenvolvendo a conta, né, ou melhor, desenvolvendo parênteses ali embaixo, 9 vezes 10 a nona, vezes Q ao quadrado, tudo isso sobre 36 vezes 10 a menos 4. Não posso esquecer que essa potência aqui, o ao quadrado da distância, ele serve para os dois números aqui, tanto para o 6 como para o 10 a menos 2. Deixa eu apagar essa parte. Então, eu posso agora simplificar
o 36 com 9, eu divido por 9 em cima e embaixo, vai ficar 1 aqui e 4 na parte de baixo. Posso também simplificar por 2 os dois lados de baixo aqui da igualdade, fica 1 aqui e 2 aqui embaixo. Então, depois de simplificado, eu tenho 3 sobre 1 é igual a 1 vezes 10 a 9, ou só 10 elevado a 9. Esse 10 a menos 4, eu vou jogar ele para cima aqui da fração, mudando o sinal do expoente. Vai ficar 10 a quarta, vezes Q ao quadrado, sobre aqui tudo isso, sobre 2. O 2 que está dividindo passa ali multiplicando, como se fosse uma multiplicação em cruz. Esse sobre 1 eu não preciso escrever mais. É igual a 10 elevado a 13. Multiplicação com a mesma base, eu somo os expoentes. Vezes Q ao quadrado. E agora eu vou só inverter aqui a expressão. O 10 a 13 vai passar dividindo, vai ficar 6 sobre 10 elevado a 13. O 10 elevado a 13, ele passa para cima da fração, mudando o sinal do expoente, que é o quadrado é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 13. E para a gente conseguir chegar na alternativa, eu vou precisar tirar a raiz aqui, como que está ao quadrado eu vou colocar a raiz, e eu vou transformar essa potência de 10, que é menos 13, em 10 a menos 12. Vai ficar 10 a menos 12. E quando eu faço isso, eu aumentei, é como se eu estivesse somando 1 aqui no expoente. Menos 13 com 1 dá menos 12. Quando eu aumento o valor do expoente aqui, eu vou ter, ou melhor, né? Na verdade, para chegar na resposta, eu preciso colocar aqui 10 a 14 para a gente conseguir chegar na resposta. Eu preciso subtrair um expoente aqui. Diminuindo 13 menos 1, menos 13 menos 1, menos 14. Se eu diminuir uma unidade, eu aumento um zerinho aqui no 6, que fica 60. O 60 ele permanece dentro da raiz, vai ficar a raiz de 60. E o 10 a menos 14, a raiz quadrada de 10 a menos 14 é só dividir 14 por 2, vai dar 10 a menos 7 coulombs. Então essa aqui seria a resposta do exercício. Raiz de 60 vezes 10 a menos 7 coulombs, que seria a alternativa A. Aqui, pessoal, um detalhe, né, importante, interessante, na verdade, eu analisei as forças que estão atuando na esfera B e não as forças que estão atuando na esfera A. Porque essa esfera A, ela está fixa, ele fala para a gente que ela está fixa no ponto A, então não dá para a gente saber quais são todas as forças que estão atuando na esfera A. Eu não sei o que está prendendo ela nesse ponto. Então, a única esfera que a gente consegue identificar todas as forças presentes é a esfera B, por isso que a gente faz a resolução da questão analisando o que está acontecendo com ela. Beleza, pessoal? Espero ter conseguido ajudar vocês com essa resolução. Um abraço aí a todos.